Olá, professora. Nós somos o grupo 9 e nós vamos apresentar o trabalho sobre extração líquido-líquido. Eu sou o Alex. Aí, Eu sou o André. eu sou o Leonardo. E eu sou o Matheus. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a extração líquido-líquido, que ela é uma transferência de um soluto de uma fase líquida para a outra, de acordo com sua solubilidade. Usada para separar seletivamente uma substância de uma mistura ou para remover impurezas de uma solução. Em geral, uma das fases é a água, uma solução aquosa, e uma outra um solvente orgânico que é immiscível com água. E aí tem alguns exemplos de aplicação, que são a recuperação do ácido acético de fluidos aquosos, a produção de essências para a fabricação de perfumes ou aditivos alimentares, a produção de pirina para fins farmacêuticos e a extração de essências de óleos, como cravo e eucalipto. E aí tem os tipos de extração líquido-líquido, que pode ser a contínua ou a descontínua. Na extração descontínua, utiliza-se um funil de separação, onde ambos os solventes são adicionados, com a agitação do funil de separação. O soluto na fase na qual está o solvente, com maior afinidade, a separação é feita, então sendo que a fase mais densa é recolhida. Então, basicamente, aqui na imagem a gente tem a tampa de separação, o anel, a camada menos densa, que fica em cima, a interface líquido-líquido, a camada mais densa embaixo, aqui no azul, a torneira, que é aberta para separação, onde cai o líquido mais denso embaixo. A extração líquido-líquido é descontínua, indicada quando existe... A extração líquido-líquido descontínua é indicada quando existe uma grande diferença de solubilidade do soluto nos dois solventes, que seria o grande KD. Pode passar. E o outro tipo é a extração líquido-líquido contínua, que na extração líquido-líquido contínua o solvente orgânico passa continuamente sobre a solução, contendo o soluto, levando parte desse consigo até o balão de aquecimento. Como o solvente está sendo destilado, o soluto vai ser concentrado no balão de aquecimento. Então, em cima a gente tem o condensador na imagem, a gente tem o condensador de refluxo, e embaixo a gente tem o solvente orgânico e a solução aquosa, no roxo aqui embaixo, e uma manta elétrica de aquecimento. Então, esse processo de extração líquida contínua é um processo útil para quando a diferença de solubilidade do soluto em ambos os solventes não é muito grande, tem um baixo valor de KD. Bom, aqui é o funcionamento geral da coluna, né? Primeiro a gente introduz, bem teórica essa parte, primeiro a gente introduz a alimentação nessa coluna, que contém o nosso solvente e o nosso soluto. E aí a gente coloca o solvente extrator, no caso, que contém o nosso solvente extrator, mais o soluto obtido. E aí a gente traz aliás, né, com isso a gente tem o extrato, que é onde está o nosso solvente e o nosso soluto, e a gente tem também o refinado, que na verdade é o que resta da alimentação após toda essa extração. Pode passar. Aqui a gente trouxe um exemplo que a gente viu, achou bem legal. Mais para frente eles vão comentar um pouco também, mas é basicamente assim. Ali a gente tem o nosso teste, né, que é a urina com algumas substâncias, que no caso são drogas, e a gente introduz o solvente orgânico, assim como eu comentei, faz a agitação, né, ou a centrifugação, e tem como resultado o que eu falei anteriormente, que é a separação, né, da fase orgânica, trazendo o refinado, que é a urina, e o seu extrato, que é o que está junto com o solvente orgânico. Pode passar. Bom, dos instrumentos que a gente tem, que são utilizados para extração líquido-líquido, a gente tem esse funil de separação, que é o primeiro, o tubo de ensaio, Beckers, não são necessariamente
utilizados nessas ordens, mas eles sempre estão ali para a gente guardar nossas substâncias, e um também utilizado, mas não tão, um pouco mais alternativo, que é esse condensador de refluxo. Pode passar. Algumas características dos solventes, né? Eles são voláteis, são bem voláteis, não reagem quimicamente com o soluto, eles não são miscíveis, não miscíveis, então eles formam duas fases, são inflamáveis, a maioria deles, e geralmente tem uma maior solubilidade de substâncias orgânicas em solventes orgânicos do que a própria água. Pode passar. Aqui a gente trouxe uma tabela dos solventes mais utilizados. Alguns solventes como, não vou entrar em detalhes dos números, mas alguns solventes como hexano, o éter dietílico, tolueno, benzeno, que a gente conhece bastante, cloreto de metileno, clorofórmio e o tetraclorometano. Pode passar. Bom, então aí tem a extração líquido-líquido simples e a extração múltipla. A simples, ela é feita em uma só etapa. Então, é feita a extração uma única vez e você fica com o que você obteve disso mesmo. A múltipla consiste em você fazer a extração e pegar o que você obteve e fazer uma nova extração, porque cada vez que você vai fazendo esse processo, você vai conseguindo fazer uma melhor extração do que se deseja. A fundamentação simples, ela em geral, são colocadas em solventes orgânicos, bem pouco solúveis em água, de modo que tipo, ela forma duas fases pela adição do solvente. Aí você tem que agitar um pouquinho, tomando um pouco de cuidado, porque se formar bolhas na agitação, pode dar problema de ficar pouco visível onde é a separação certinha das duas fases. Na extração múltipla, você consegue ir separando em cada etapa e a gente vai ver isso em uma imagem um pouquinho mais para frente. Bom, vantagens que tem de fazer a extração líquida-líquida. O sistema é bem controlado, você consegue controlar bem a temperatura, pH, a pressão atmosférica. Ele tem um baixo custo energético, porque você só precisa colocar o solvente ali e fazer a extração. E você dá até para escolher, dentre as várias opções de solventes, claro que tem as mais indicadas para cada situação, mas não necessariamente existe só um que você consegue usar. Você consegue usar diferentes solventes, como mostrava ali na tabela, você tem os mais apropriados, de acordo com suas propriedades, mas não necessariamente precisa ser um ou precisa ser outro. Às vezes tem um que é meio parecido com o outro e você consegue utilizar. Bom, quais as desvantagens desse processo? É que quando você faz a extração, você gera um resíduo e às vezes esse resíduo pode ser coisas não tão simples de descartar. Por exemplo, se for tóxico, por exemplo. E outro problema também é que quando você faz essa extração, você precisa de um novo processo de separação para conseguir o soluto que está nele propriamente. Às vezes você separou com, por exemplo, vai ter um exemplo aqui com iodeto de potássio. Você separou, só que o soluto vai ficar nele. Então você precisa, de alguma forma, depois fazer uma evaporação ou fazer algum outro processo para tirar o soluto que você realmente quer. Aqui tem imagens de um experimento feito que é colocando iodeto e o iodo, ele está em forma de iodeto de potássio nessa primeira parte aqui, e ele é adicionado clorofórmio. Dá para ver bem as duas fases que foi citado, separado aqui pela cor mais laranjinha e vermelha. Depois, isso daqui é quando foi só colocado o clorofórmio. Ao fazer a agitação com cuidado, ele fica nesse terceiro estado aqui. Aí, você vai controlando para que
e tirar só essa parte vermelha mesmo. E isso é feito a olho mesmo, pingando de forma bem cuidadosa, devagar, e você consegue essa separação. Pode ver que nessa quarta imagem tem um risquinho de nada vermelho aqui, então já está quase perto da finalização de parar e já parar esse processo de extração. Só que o líquido amarelo aqui, você pode ver que na água ainda tem bastante do iodo. Você consegue ver pela coloração aqui. Ele não passou tudo pro cloroforme. Então, se fosse uma extração simples, pararia aqui. A ideia de fazer uma extração múltipla é fazer várias vezes para ir tirando cada vez mais e ficar como nessa imagem final. Pode ver que ainda não está transparente, então significa que ainda tem um pouquinho aqui. Bom, a gente trouxe 2 exercícios sobre esse tema de extração líquido-líquido. O primeiro, ele fala que, supondo um sistema formado por 5 gramas de um soluto em 100 ml de água, se a gente adicionar 150 ml de éter, quanto de soluto será extraído, considerando que a gente tem um K igual a 10? O K, ele é a concentração, a razão das concentrações, né? A concentração do éter sobre a concentração da água. Então, para resolver isso, a gente, ali na parte de cima, 5 menos x sobre 150 seria a concentração do éter, né? E embaixo seria a concentração da água. 5, que é a quantidade de soluto total, menos x, que é a quantidade de soluto que vai estar presente na água, sobre 50, que é o total de éter. Sobre x, que é a quantidade de soluto na água, dividido por 100 ml de água. 100 ml, que é para conseguir a concentração de água. Só lembrando que nessa primeira parte é um exercício, a gente vai estar fazendo uma extração única, né? Que é a extração simples. Então, resolvendo, a gente tem que, já ali embaixo, né? 1500x igual a 500 menos 100x. Passa o 100 para lá e a gente tem que 1600x igual a 500. E a gente tem que x, que é a quantidade de soluto na água, é igual a 0,31 gramas. E tirando isso do total de soluto, a gente consegue encontrar o tanto de soluto que tem no éter, que foi retirado, né? Pode passar. Agora a gente trouxe fazendo uma extração múltipla, fazendo 3 extrações. Nesse caso, ao invés da gente fazer a extração com 150 ml de éter, a gente vai fazer 3 extrações de 50 ml. Então, na primeira etapa, na primeira extração, a gente fez o mesmo processo, 50 menos x sobre 50 de éter sobre x sobre 100 de água. Resolvendo, a gente tem que 500x igual a 500 menos 100x. Passo 100 para lá, 600x igual a 500 e a gente tem um x, que é a quantidade de soluto na água, igual a 0,83 gramas em água. Do mesmo jeito que a gente fez na extração única, a gente consegue ter também a quantidade de soluto no éter. Aí a gente faz outras extrações, a segunda e a terceira, usando o que está na água, né? Que a gente vai tirar através do éter. Então, 0,83 menos x sobre 50 sobre x sobre 100. A gente faz a resolução normal, 600x igual a 83 e temos um x igual a 0,14 gramas na água e 0,69 no éter. Então a gente vai percebendo que vai diminuindo. Então na terceira extração, né, para completar os 150 ml de éter, a gente tem que o que vai ficar na água vão ser apenas 0,02 gramas de soluto, enquanto o éter vai ter tirado todos os outros 4,98 gramas. Então a gente consegue encontrar
quanto de soluto foi extraído. Pode passar. Esse exercício, que é um pouco mais complexo, ele fala que a 25 graus Celsius e a 1 atm misturam-se 100 gramas de uma solução de 45% de massa de etileno glicol e 55% de massa de água. Essa mistura, isso misturado com 200 gramas de furfural puro. Então, e o exercício pede pra gente, usando o diagrama de equilíbrio triangular equilátero, né, o diagrama ternário, para a gente determinar as composições e as quantidades das correntes de refinado e de extrato resultantes da mistura. Então a gente faz um sistema, né, uma visualização gráfica desse sistema. Então ali no F, igual a 100 gramas, como diz o enunciado, a gente tem as percentagens de soluto e de diluente. E no S, que são os 200 gramas, a gente tem o solvente, que é o furfural. E a gente tem essa composição de 1, porque ele é puro. Esses dois, esse F mais S, eles vão se misturar no misturador. Então a gente tem que M é igual a F mais S. E durante durante esse processo de misturar, a gente vai ter as composições dentro do sistema. Então a gente vai precisar dessas composições para poder encontrar o refinado e o extrato. Pode pular. Então, para isso, a gente começa fazendo o balanço dos componentes, começando pelo soluto, que é o etileno glicol, que é esse F vezes o X, que é a composição dele. Esse S vezes Y, a S, a gente vai desconsiderar, porque ele é o solvente, no solvente ele não aparece nessa mistura, então a gente vai desconsiderar ele. A gente tem que o F é 100 e que a porcentagem dele é 45%, então 100 vezes 45, 0,45 é igual a 300, que é o total, né? F mais S, 100 mais 200, vezes a composição. Então a gente tem que a composição no sistema, esse componente vai ser igual a 0,15. E a gente faz o mesmo processo para a água e para a água só, né? A gente tem que o F vezes a composição dele, que é 0,55, 100 vezes 0,55, é igual a 300 vezes a composição desse componente no sistema. Então a gente tem que o componente, que é o do diluente, né, é igual a 0,183. E para o furfural, a gente considera a gente usa os dois valores que a gente já encontrou, né? Como o etileno glicol ele representa 0,15 e a água 0,183, então a gente só tem que tirar isso de 1. Então 1 menos 0,15 menos 0,183 é igual a 0,667. Então a gente tem essa composição dentro do misturador, que é 0,15, 0,183 e 0,667. Pode pular. Alex. Então, com esses dados, a gente consegue plotar os dados, esses valores, no diagrama. A gente tem que... Primeiro a gente traça essa linha vermelha, que a gente vai ligar o S, né, que é o furfurato, que a gente sabe que a composição dele é 1, porque ele é puro, até o 0,55 da água. Então a gente traça essa linha vermelha e a gente consegue encontrar a composição do M, que é a composição do M tem que estar nessa linha. Então a gente conseguiu encontrar o M e a gente fez uma interpolação mais visual desse diagrama. A gente traçou essa linha azul, que a gente consegue encontrar as composições tanto do extrato quanto do refinado, através dessa parábola invertida que tem dentro do diagrama, né? Então a gente tem que do refinado igual a 0,06 e 0,87 e do extrato 0,8 e 0,03. E para o etileno glicol a gente consegue encontrar 0,07. Pode passar.
Então, de novo, né, falando das composições do refinado e do extrato, e como a gente encontra o furfurato, né, o furfural, e como lá no começo a gente falou que M é igual a F mais S, que é o que entra tem que sair. Então, 300 é igual ao refinado mais o extrato. Então, a gente só faz novamente o balanço dos componentes com o que a gente já tem. A gente tem o M, que é 300, vezes 0,15, que é o que a gente encontrou lá no começo, nas primeiras contas, é igual a R, que é o total menos E, que é o que a gente está procurando no momento, vezes a composição dele, né? A composição do refinado, mais 0,17, que é a composição do extrato, vezes o extrato. Então, resolvendo tudo isso, a gente chega que a composição do extrato é igual a 245,4 gramas. E como a gente tem o total, e M é igual a R mais E, então a gente consegue encontrar que a composição do refinado é igual a 300 menos 245,4. Então a composição do refinado é igual a 54,6 gramas. E é isso. Bom, obrigado, professora. Obrigado pelo tempo e qualquer dúvida a gente está à disposição.